Bom, água, né? Não sei se alguém percebeu, mas nos últimos vídeos tenho bebido mais café, mais iced tea, né? Porque o que acontece? Eu não tô parando de beber no exame de sangue, não é nada. É justamente porque eu não pedi, né? E eu tava com algumas cervejas aqui em casa que eu não queria beber, ou porque eu vou dar pra alguém, ou porque, né? Ou porque eu quero guardar pra uma ocasião especial. Comprei duas Odins, que é uma cervejaria lá de Petrópolis, e eu não quero beber. Então, não se preocupem, tá? Eu não parei de beber, não vou parar. E, lógico, sempre com qualidade, né? Sobretudo. E também com uma dosagem muito pequena, porque eu não sou louco, mas gosto de algum aperitivo. E por isso, estou reduzindo, porque eu não quero gastar as que eu tenho aqui em casa e eu ainda vou pedir, ainda não consegui tempo para pedir, justamente porque eu estou olhando esses textos. Eu ia adjetivar, vocês perceberam, mas eu cortei a adjetivação no meio porque imaginei que não se fosse adequado. Até porque esse texto é legal, vai muito na toada do outro, que falou sobre tributação dos robôs. Agora tem um curioso caso da internet das coisas, né? Pouparia esse curioso, mas o autor Arthur Leite da Cruz Pittman quis colocar o curioso caso da internet das coisas. Então vamos dar a liberdade de cátedra do autor e aceitar, né? É o que nos resta. Essa questão da internet das coisas vai ser olhada por algumas perspectivas, né? 3 perspectivas a partir de 2 impostos, do ICMS e do ISS. Do ICMS sobre mercadorias e sobre comunicação, e do ISS sobre algum eventual serviço. Mas é necessário fazer uma contextualização, assim como todo texto, que se preze faz uma contextualização, e aqui no caso, contextualizando a internet das coisas. E as revoluções, esse mundo digital, ele está cada vez mais tornando difícil a categorização das transações, né? A gente não sabe o que é prestação de serviço, a gente não sabe o que é fornecimento de bens, eles vão se confundindo, e por isso que é tão difícil analisar essas incidências de forma querer categorizar de forma separada, quando a gente consegue bater o olho e saber, isso é serviço, isso é uma operação financeira, isso é mercadoria. Porra nenhuma, isso é impossível, né? E por isso que a tendência é que haja algum imposto sobre o valor agregado nos moldes europeus, porque a incidência sobre o valor agregado ela é muito mais pertinente do que analisar a mercadoria e tal. Você aumentar a base de incidência para o que, no caso? Para tudo, né? É mais fácil você colocar transações sobre tudo, coloca o imposto sobre o valor agregado, e você vai conseguir captar uma maior parte de transações. Do que você identificar o que é mercadoria, que nem na Lei Candir, identifica o que é serviço de alimentação, né? Bebida, enfim. Tenta, ou na Lei de Serviços, né? Tenta estipular um rol taxativo de serviços, né? Um imposto de valor agregado vai unir o serviço e transação de mercadoria e tal, e vai meter só um imposto sobre o valor agregado. Isso aí já resolveria grande parte dos nossos problemas aqui de conflitos federativos, mas implicaria outros também, né? Porque você tiraria o imposto de um município, né? Na realidade de 5.200 e blá municípios, que é a principal fonte de renda, né? Enfim, e ainda mercadoria. O mundo está migrando cada vez mais para a questão dos serviços, enfim, o município ia perder uma boa fonte de receita autônoma, né, e passaria a viver de transferência, mas eu já estou entrando num ponto que não diz respeito à internet das coisas, e por isso eu vou chegar a cadeira para frente para me voltar para o eixo, né? A internet das coisas, ela é um objeto, né, com algum serviço de comunicação ali que vai unir, né, conectar múltiplos aparelhos, né? E por isso que é um regime complexo e desafiador, como o autor coloca. E antes de definir a internet das coisas,
definir economia digital, definir o termo de economia digital, é uma tarefa, além de árdua, né? Seria uma tarefa impossível, infrutífera, que faria a gente perder tempo, porque é uma atividade de digitalização que, além de afetar todos os setores da economia, ela ela está em constante modificação, né? E se você chegar e quiser definir, hoje, o que seria economia digital, daqui a 2, 3 meses, né? Lógico, não exagerando, coloca um período maior aí, isso pode mudar. Então, essa tentativa de definição é uma tentativa frustrada, né? E essa questão de querer tributar a economia digital, que eu acho que essa é a grande lição do texto, na verdade não é uma grande lição, mas é algo que permeia o texto, e esse outro texto que eu li de economia digital, eu vou ver o outro, provavelmente vai dizer a mesma coisa amanhã. Você querer se tributar a economia digital de uma forma separada da economia normal, né, é alguma coisa que não faz o menor sentido, porque não tem como você delimitar o que é economia digital, o que é economia normal, porque a economia digital ela faz parte da economia normal, convencional, né? E fazer uma delimitação, estabelecer um ring fence, né, como eles estão colocando, essa deve ser uma expressão da moda, que é algo impossível, né? Então, instituir um regime tributário próprio para a economia digital não seria algo mais adequado, né? E também a insistência também em aplicar as regras tributárias pensadas para os contribuintes carne e osso e estabelecimentos tijolos e cimentos, tem demonstrado que anda de uma velocidade muito menor do que a economia digital. Então, ao mesmo tempo que a economia digital é difícil de você delimitar e não faz o menor sentido delimitar, né, a economia convencional, ela, com a aplicação dessas regras tradicionais, tem mostrado quanto que é antiquada a legislação tributária, né? Justamente, por exemplo, pelo fato de a gente querer definir uma lista de serviços de forma taxativa, né? É algo que não anda, né? Se eu quiser tributar a mineração de Bitcoin, tem que ir lá no Congresso, alguém legislar para inserir esse tipo de serviço na lista, né? Olha o quanto de transação você já perdeu até essa lei de mineração de Bitcoin ser aprovada, né? Então, esses dois fatores, né? Essa questão de delimitação que é economia digital, que não não vale a pena segregar, né? E também essa questão das regras tradicionais também são desatualizadas, o que nos mostra, né, uma necessidade de tentar atualizar o nosso sistema para que seja aplicável para ambas, né, de uma forma genérica, né. Dei uma pausa aqui para saber o que mais tem para falar, e tem bastante, né. Eu precisava definir o que é a internet das coisas, mas antes ele vai falar do porquê do sucesso do IVA europeu, né? Que é justamente porque não é um imposto sobre mercadorias, né? Que seriam bens móveis, alguma coisa que a gente consiga ver, mas imposto sobre transação, né? E a transação é algo mais versátil de ser tributado do que a própria mercadoria, né? Então, a questão da incidência, né? Seja considerado um produto digital ou não seja considerado um produto digital, é uma transação de qualquer maneira, e isso dá margem para alguma tributação, né? Por isso que o IVA guarda seus toques de sucesso, né? E o Brasil, ele adotou um histórico justamente o contrário, né? Nessa questão dos impostos sobre consumo, porque ele tenta categorizar de forma jurídica, demarcar a partir do sistema tributário totalmente constitucionalizado, né? E isso que pressupõe também uma porrada de conflitos que são gerados, né? Porque o município tenta
pegar tentar puxar serviços para si, enquanto o ICMS tenta colocar que o serviço é de competência dele, ou a mercadoria seria de competência dele, né? Enfim, a discussão que foi recentemente em fevereiro resolvida foi a questão dos softwares, de licenciamento de software, se incidia ICMS, se fosse licenciamento de software de prateleira, ou se incidia ISS. Aí depois a decisão foi que incidia ISS por causa do licenciamento, né? É um serviço, no caso. Então, existem inúmeras questões de conflito de competência, né? O termo internet das coisas é onde eu queria chegar, e eu estou acompanhando aqui com um pequeno resumo grifado que eu fiz, porque às vezes não dá tempo de fazer um adequado, né? Nem é viável. Ele já vinha sendo cunhado aqui no Brasil há uns 20 anos atrás. Mas ele queria dizer algumas coisas que a gente julga como banais hoje em dia, que, por exemplo, código de barras, algumas outras tecnologias para verificar falhas, né? Algum sensor que apita se, por exemplo, você tem uma indústria, né? Você tem uma indústria, aí você está colocando coisas na embalagem. Aí, antes da questão da parada ser embalada, ele passa por um teste lá de qualidade que passa em alguma balança para verificar se o peso está adequado com o peso que deveria ser no mundo real. Ou, sei lá, vai medir o peso de um... Estou viajando já aqui, né? Mas quer saber se um desodorante ali tem o peso adequado. Aí tu bota numa balança. Se apitar, é porque tá dando merda. Esse tipo de sensor aqui seria alguma coisa da internet das coisas. Enfim, algo como a gente julga banais, né? Questão da catraca na roleta que você vai passar. Bota o crachá ali, o negócio apita. Aí você pode passar, enfim. Questões... sensor de iluminação, né? De luz de emergência, né? Veja, são coisas que que a gente chamava de internet das coisas, mas que não são atualmente, o conceito de internet das coisas não é. Porque esses objetos não trocam informações entre os objetos sem a intervenção humana, né? Sempre precisa do indivíduo, né? Atuando para que haja precisa dessa intervenção, essa atuação do dono do objeto para que o negócio funcione, né? Só que hoje, no cotidiano da internet das coisas, você estar dirigindo com o seu carro, tá em uma casa inteligente lá, você pega o seu celular com Bluetooth, clica aqui, encher a banheira. Esse celular vai, já dá o comando lá para tua banheira e já começa a encher a banheira, tu já chega em casa, sei lá, 5 minutos depois, com a banheirinha quente, tudo pronto. São os objetos, eles se comunicando entre si, né? De forma automatizada. E aí precisou intervenção humana só para dar o comando, mas assim, você não precisou de ninguém para estar ligando a banheira ali, ligando a água quente para você. O negócio já objeto, M2M que ele fala, machine to machine, né? E aí esses objetos vão abranger sensores, vai abranger a conectividade pela internet, as conexões via redes privadas, por via radiofrequência, softwares, tá vendo? A chamada para merda. Porque, se abrange software, se abrange sensor de conexão, né, que vai exigir alguma comunicação, né? A gente vê que um objeto, né, aquele objeto, a Dixie, sei lá, que é um equipamento que conversa com você, o robozinho, né? Que fala assim, sei lá, ligar televisão. Aí o negócio entende e liga a televisão para você, sabe? Veja, aquilo ali não é só um objeto, não é só um alto-falante, né? Aquilo ali tem um software. Não sei se existe algum tipo de licenciamento, mas existe uma conexão entre os aparelhos, existe uma conexão entre o seu servidor lá da internet que você assina, né, sua banda larga, né, e que ele vai precisar dessa questão para conseguir se conectar via Wi-Fi ou Bluetooth com determinados objetos. Então veja, que já vai começando, né,
a contar com alguma coisa indefinida, no sentido de, se os nossos impostos eles são sobre a mercadoria, o ICMS tudo bem, é sobre comunicação e sobre mercadoria, só que o ISS é sobre serviços. A própria definição da nossa base de incidência, ele utiliza termos jurídicos, né? E justamente a economia digital, ela é algo que ela é completamente assim, é, ela vai cuspir nesses termos, nesses conceitos, né, que a gente está tão habituado a utilizar. O texto vai dar alguns outros exemplos de internet das coisas, mas que vale a pena citar a questão da geladeira, né, que ela consegue identificar nas suas prateleiras ali, por exemplo, tá faltando alguma coisa, tá faltando requeijão, né? Porque ela visualizou ali que não tem, pelo código de barra dos produtos que ela consegue visualizar, aí ela manda um sinal, ela vê que não tem requeijão, vê que está em falta, aí ela manda um sinal para o mercado, né? Que tem uma conexão com alguma coisa do mercado, ou enfim, com o site da internet. E aí já manda comprar, já tem o teu cartão lá autorizando a compra de mais requeijão. No dia seguinte já tem um requeijão na tua casa, sem que você tenha mexido um dedo para comprar o requeijão, né? É questão da máquina, da geladeira, mandando comunicado para outra máquina receptora lá desse sinal, né? Um outro exemplo aqui que ele fala, né, é a questão de um termostato que vai regular a temperatura ambiente de uma forma automática, e ele vai medir isso de acordo com quantas vezes você vai entrar no cômodo, se é o cômodo que você mais fica, se é aquele quartinho lá de serviço que você nunca vai, né? Se é aquele, enfim, não precisaria de uma temperatura, um climinha ambiente ali, sei lá, com 22 graus, não. Agora o teu quarto, que é o ambiente que tu vai entrar mais, a sala que tu vai usar muito, tem uma circulação grande, talvez tenha uma climatização mais frequente, enfim. Inúmeros exemplos, posso dar inúmeros exemplos, mas é interessante notar três coisas. Que esses sensores, né, nessa comunicação, né, entre os dispositivos, porque são três coisas que são necessárias. Primeiro, que os sensores devem ser inteligentes, deve haver uma rede de telecomunicação, seja por Bluetooth, seja por rádio, e as aplicações ou as utilidades que sejam compatíveis com esses dispositivos têm a capacidade para armazenar dados, né? Então veja que exigem essa questão da conectividade, né, para o negócio funcionar. Porque se tu compra se você comprar um dispositivo fodarástico, mas tu não tiver internet em casa, meu amigo, é a mesma coisa que você comprar uma televisão de 100 polegadas, ultra 4K, sei lá, e tu ter uma internet carroça, né, para assistir Netflix. Não vai dar certo, uma coisa não conversa com a outra. Mas a questão que é interessante abordar aqui no texto, e aí, incide o quê? Bom, tu vai comprar um dispositivo aí que vai utilizar esse tipo de conectividade, né? Tu vai comprar uma casa aí, uma casa foda na Barra da Tijuca, bem barrense mesmo, né? Aquelas coisas modernas, né? E, enfim, sabe-se lá para que você vai precisar disso, né? E aí decide fazer essas compras. Lógico que vai incidir o ICMS sobre essas mercadorias, porque ainda que exista um software ligado a elas, vai ter que incidir essa transação de mercadoria, e aí vai incidir o ICMS nessa transação. Uma outra questão seria sobre o serviço de comunicação, e aqui a resposta é um sonoro não. Não há incidência do imposto
do ICMS sobre essa comunicação entre os aparelhos, né? Porque você que está utilizando o aparelho, você é um mero está desfrutando apenas do benefício dessa conectividade, né? Ainda que exista uma hipótese remota do provedor ser o próprio fornecedor desse aplicativo, sei lá, Google, não existe essa questão de ter uma cobrança nessa operação. Ele vai dar uma justificativa aqui que justamente porque não existe um meio de comunicação mantido por algum terceiro, né? Não existe, ainda que, e aqui coloca, ainda que na hipótese mais remota, o Google aí esteja te ajudando, fazendo algum serviço de manutenção e tal, ele possa te dar assistência técnica aí, ele não vai estar na tua casa definindo o que vai poder ser ligado ou não. Ele vai te vender aqueles itens lá, né? Não sei nem se o Google vende isso, mas alguma empresa aí de coisas aí, de coisas multiconectadas, vai te vender aquilo ali e vai esquecer de você, né? No máximo ele vai ter uma licença aí de software, mas não vai existir, ele não vai estar te prestando um serviço de comunicação, né? No máximo essa questão aí dele ser algo remoto aí, que fique de assistência técnica, se não estiver conseguindo conectar, enfim. Então falta um canal comunicacional mantido por um terceiro prestador. Ou seja, não existe um prestador de serviço, é o próprio aparelho que faz essa conectividade. Superado esse ponto, né, justamente porque não existe o provedor, né, não existe algo que é o próprio aparelho inteligente que vai prestar esse serviço e não alguém, né, nenhuma empresa. Indo para a questão do serviço de valor adicionado, que justamente aqui seria a questão do software ligado a mercadoria, ao dispositivo, né, ao device. Aqui ele vai partir de dois pressupostos. Caso se entenda que o conceito constitucional de serviço seja uma obrigação de fazer, não seria possível aqui a incidência do ISS, porque não existiria uma obrigação de fazer dessa disponibilização de alguma utilidade pelo dispositivo, né? Do outro lado, se quisesse cindir ISS sobre como utilidade econômica, né, que você está oferindo desse dispositivo, deveria haver na lista do ISS um item específico, né? Então aí você veja a limitação do nosso direito tributário, que necessita de uma lista taxativa de serviço. Você vai precisar de um item na lista de serviços que autorizasse a tributação dessa concessão de benefícios pelo esse dispositivo aí de multiconexão, né? Que aí seria mediante software, mediante alguma licença de uso, enfim. Então, basicamente, são esses dois impostos nessas três situações que seria a dúvida se incide ou não incide, né? O ICMS comunicação não incidiria, porque o dispositivo de internet das coisas não traria essa infraestrutura que estabeleceria um canal de comunicação. O ICMS de mercadoria incidiria normal, né? E aí, ainda que possuísse um software interligado, né? Você compra a mercadoria, mas veio um software, uma vez que o software não funcionaria sem essa, aí já apela para o conceito de contabilidade para bem tangível, né? Se o software ele é a coisa essencial da mercadoria, né, do dispositivo. Sem aquele software,
a mercadoria não funcionaria, né? A mercadoria não funcionaria, mas é pelo menos assim que eu entendo. Então esse software faz parte do ativo tangível, do dispositivo. Então é ICMS sobre tudo. Até porque não existe uma lista, um item na lista de serviço que faça ressalva. E a gente sabe que o imposto de mercadorias de consumo e o ICMS, não vou conseguir falar o nome todo agora às 2 horas da manhã, ele, quando o serviço ele não está expressamente previsto na lei 116, que é de serviços, incide ICMS sobre tudo. Então, incidiria ICMS realmente sobre tudo, sobre o software, que é a parte necessária, integrante do dispositivo, e sobre o dispositivo. E aqui a questão do serviço, resta essas duas possibilidades. Como o serviço não está previsto na lista, não pode incidir o ISS sobre a questão do licenciamento. Isso entender o serviço como obrigação de fazer, esse dispositivo nada faria para mim, né? Apenas seria uma disponibilização de alguma utilidade, né? E isso não seria tributado de ISS. Então, eu termino esse vídeo. Boa noite.